Ok, esse é o último livro da trilogia policial do Stephen King, Último Turno. Oi pessoal, eu sou a Ana e eu vou falar sobre, como eu disse, o livro que encerra a trilogia policial do Stephen King, chamado Último Turno. Para quem acompanha o nosso blog, sabe que nós já falamos sobre os dois outros livros dessa série, né, que compõem essa série. O primeiro é Mr. Mercedes, o segundo é Achados e Perdidos. O detetive da série chama-se Bill Hodges e para ajudá-lo nas investigações ele tem o apoio dos assistentes Holly e Jerome. Nesse livro aqui, o King vai trazer de volta o vilão do primeiro livro, o Brady Hartsfield, que ficou conhecido como o assassino do Mercedes. É preciso ler os outros dois livros para encarar esse terceiro aqui, tá? Porque tem zilhões de spoilers. O último turno, para mim, foi um livro em que o carisma do vilão, mais uma vez, ganhou do carisma do detetive. Mas o detetive Bill Hodges tá mais interessante nesse livro. E eu também achei que esse é o livro com o final mais emocionante. Tá, a história vai trazer de volta o Hodges e ele vai vai começar o livro protagonizando com a Holly, que agora é sócia da agência de detetives Achados e Perdidos, e eles são chamados para ajudar a polícia a entender o que está acontecendo com algumas pessoas que estão se matando, porque elas têm alguma coisa em comum. Essas pessoas todas têm ligação com o Brady Hartsfield, que é o assassino do Mercedes, que é o vilão do primeiro livro. O problema é que o Brady está há 5 anos em estado vegetativo em uma clínica de traumatismo cerebral. Então a pergunta que fica é a seguinte: como é que ele pode ter alguma coisa a ver com isso? O instinto, né, a intuição do detetive Hodges é que sim, ele tem alguma coisa a ver com isso, porque quando as coincidências são demais, desconfia das coincidências. E ele pensa isso principalmente porque ele sempre achou que o Brady Hartsfield estava fingindo lá naquela cama de hospital, que as pessoas falavam com ele e ele não entendia, ou se achava-se que ele não entendia, que ele entendia sim, e que ele não estava em estado vegetativo coisa nenhuma. Então o Hodges, a Holly e o Jerome, que é o terceiro assistente, ajudante da agência de detetives, eles se reúnem para descobrir juntos qual que é a causa desses suicídios que estão acontecendo. E eles vão descobrir coisas incríveis sobre a natureza desse vilão. E é aí que a história realmente vai começar. Ok, algumas ideias sobre o livro. Eu acho que a característica principal de Último Turno foi o Stephen King ter usado uma coisa que ele usa muito bem, que é aquele tempero sobrenatural, paranormal. Essa informação tá na sinopse, tá? Então não é spoiler nenhum. É claro que o livro tem uma boa dose de suspense, mas o King vai incorporar um tema que ele sempre soube abordar muito bem na carreira dele, e isso vai explicar a volta do vilão. Por falar em vilão, eu acho que esse é o tipo de personagem que o Stephen King sabe criar muito bem. Não tem como não ficar marcado pela presença do vilão, né, nesse livro e na série toda, mesmo que o vilão não seja o mesmo, né, no segundo livro, ele sabe, parece que ele entende a natureza do mal, né, da maldade. Definitivamente os vilões foram o combustível da série policial do Stephen King. Outra coisa que eu achei muito importante foi o King ter abordado o tema do suicídio, que é um tabu. Inclusive, esse livro aqui era para ser chamado inicialmente de The Prince of Suicide, o príncipe do suicídio, e depois ele acabou mudando o título para End of Watch. No final do livro a gente vai encontrar, onde está escrito nota do autor, uma mensagem sobre esse tema, sobre esse assunto que ele vai abordar muito no livro, que ele fala o seguinte: o número da prevenção nacional ao suicídio que aparece neste livro também é real. Se você estiver se sentindo um cocô, como Holly Gibney diria, ligue para eles, porque as coisas podem melhorar e se você der uma chance, normalmente melhoram. No Brasil, tem uma campanha em setembro, desde 2014, chamada Setembro Amarelo, acontece todo esse mês, e é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Então, como eu já tinha dito, eu gostei mais do Hodges nesse livro, de todos os três, achei a participação dele melhor, porém quem realmente me chama atenção é a Holly. A Holly é uma personagem que o Stephen King comentou na Feira do Livro de Washington esse ano, que não era para ter se tornado uma personagem tão grande assim, né? Ter ganho essa proporção que ela ganhou de aparecer nos 3 livros, e ela quase que meio que é uma protagonista desse livro aqui. Porém, ele disse que ele percebeu que ela começou a ganhar, a tomar conta da história, e ele simplesmente deixou. Ele disse que é isso que tem que fazer, né? Você não pode querer dar um direcionamento para a história, né? Você tem que deixar a história acontecer naturalmente. E se aquele personagem ele naturalmente está ganhando mais espaço, então você
simplesmente tem que colocar a história no papel, sem querer guiar, sem querer comandar tudo, né? Eu achei incrível isso, e ela realmente ela rouba, né, a história, a trama do terceiro livro, só não rouba tanto quanto o Brady, né? Porque o vilão realmente, como eu disse, é uma coisa que Stephen King sabe fazer muito bem, e eu acho que ele tá insuperável nesse terceiro livro aqui da série. Dizer que o Stephen King é criativo, eu acho que é chover molhado, né? Gostei muito da saída que ele criou para explicar a volta do vilão, e achei super, super criativo. Então, concluindo, embora eu esteja mais acostumada, eu acho que como a maioria, né, das pessoas, como autor de livros de terror, né, o Stephen King é um cara conhecido por saber assustar a gente muito bem. Eu gostei muito da série policial dele, dessa incursão dele no gênero policial. Dos 3 livros, esse aqui foi o meu segundo favorito. Na sequência, eu gostei do primeiro, depois do terceiro e por último do segundo. Mas eu achei muito legal essa tentativa dele de escrever um romance policial. Ele tem um tom assim muito bem humorado, né? Eu acho que ele é uma pessoa bem humorada também, né? Você percebe que ele tem uma ironia e ele tem um humor assim que ele consegue transferir para as histórias dele. E os personagens que mais me chamaram a atenção na série toda foram o Brady, né? O vilão, e a Holly. Com certeza. Esse livro foi publicado em 2016, em junho, nos Estados Unidos, e ele chegou super rápido pela Suma de Letras no Brasil, chegou agora em outubro. E quando ele foi publicado nos Estados Unidos, ele já virou best-seller de cara. Assim, eu acho que tudo que o Stephen King tem colocado à mão ultimamente, nos últimos 10, 15 anos, é impressionante, parece que tudo vira ouro. O primeiro livro, né, como eu estava falando, o Mr. Mercedes, ele vai virar, os direitos já foram comprados e ele vai virar série de TV. A série deve estrear em 2017 nos Estados Unidos. Quem vai fazer o detetive Hodges é este ator irlandês chamado Brendan Gleeson, que é este daqui. Mas eu já vi gente sugerindo nomes como Robert De Niro, John Goodman. Achei que ele tem assim um aspecto que pode me lembrar o detetive Bill Hodges, bonachão, assim, não sei, talvez ele mantenha a barba, né? Mas eu acho que ele vai fazer um bom papel. O vilão horrendo, lunático, desesperado, Brady Hartsfield, vai ser interpretado por esse ator chamado Harry Treadway, eu acho que é assim que fala, que foi o Victor Frankenstein na série de TV Penny Dreadful, que é este daqui. A série vai ter 10 episódios e vai ser produzida pela Audience Network, que é um canal de TV pago dos Estados Unidos que pertence à DirecTV. Porém, não tem previsão para chegar no Brasil. Não sei, talvez chegue apenas em DVD, a gente fica na torcida, né? Então é isso. Fica recomendada toda a trilogia do Stephen King. A gente vai ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, então deixa o seu comentário. Você já leu algum desses livros? Da série policial do Stephen King? Até o próximo livro. Tchau!